Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Augusto na área, trazendo para vocês mais um vídeo de Química Orgânica para a segunda série. Bom, então pessoal, aqui a gente vai ter a nossa parte 1, né, de exercícios aí de revisão para a V2, tá certo? Eu priorizei nessa parte 1 exercícios mais sobre as funções oxigenadas, tá? Vocês vão se deparar também com algumas funções nitrogenadas aqui, mas eu priorizei aqui mais a parte de funções oxigenadas. A nossa parte 2, tá? Ela vai vir mais com as funções nitrogenadas para vocês. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, sem mais delongas aí. Número 1, é o mesmo esqueminha de sempre, né, pessoal? Tentem fazer os exercícios antes de assistirem a correção, né? Então, deem aquela pausinha no vídeo. Deixa eu centralizar o número 1 aqui para vocês, tá? Dê a pausinha no vídeo, tenta fazer vocês, tá? E depois vocês confiram aí o gabarito para ver se acertar. Beleza? Então, vamos lá. Número 1 diz assim, pessoal. As estruturas abaixo representam algumas substâncias usadas em protetores solares. Então, a gente tem 3 estruturas, né? E ele diz assim, a função que não está presente em nenhuma dessas estruturas é. Então, pessoal, vamos primeiro reconhecer as funções orgânicas para depois a gente responder, né, por fim, essa questão. Vamos reconhecer, então, todas as funções orgânicas presentes nessas estruturas. Vamos lá. A primeira estrutura, ela tem C dupla O, OH. Pessoal, qual é a função orgânica que tem C dupla O, OH? Vocês lembram qual é essa função? Ó, essa aqui é a função ácido carboxílico. Beleza? Então, aqui a gente tem um ácido carboxílico, pessoal. Certo? C dupla O, OH. Tranquilo? Aqui embaixo temos uma função nitrogenada, né? Onde o nitrogênio vai estar ligado aí ao carbono. Funções nitrogenadas a gente viu duas, né? Amida e amida. A amina, no caso, é quando ela é derivada da amônia, né? É quando um dos hidrogênios da amônia foi substituído por um radical, tá? Foi substituído por um radical. No caso aqui, a amônia NH3, um dos hidrogênios foi substituído por isso tudo aqui, né? Então, aqui a gente vai ter uma amina. Lembrando que a amida é C dupla O, N, tá? Então, não tem C dupla O aqui, nesse caso. Beleza? O carbono da dupla O teria que estar diretamente ligado ao nitrogênio para termos uma amida, que não é o caso, tá? Então, por enquanto, a gente tem ácido carboxílico e amina. Vamos ver se tem uma dessas opções aqui, ó. Tem amina, ó. Ele quer saber que não está presente. A gente já viu que a amina está presente, certo? Então, não pode ser a letra D. Ácido carboxílico, ele nem toca aqui nas opções, então vamos continuar o exercício. Ó, C dupla O entre carbonos. Pessoal, C dupla O entre carbonos é uma cetona. Beleza? Deixa eu puxar uma setinha para cá. Aqui a gente tem uma cetona. Beleza? Hidroxila. Opa, hidroxila a gente tem que ter muito cuidado, hein? Quando a gente vê a hidroxila, a gente tem que se ligar numa coisa. Pode ser um álcool, pode ser um enol ou pode ser um fenol. Vamos lembrar dos 3 casos? Álcool, quando a hidroxila estiver ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligações simples. Enol, quando a hidroxila estiver ligada a um carbono que realiza uma ligação dupla. Beleza? E por último, o fenol, quando a hidroxila estiver ligada diretamente ao anel aromático, que é o caso aqui, ó. A hidroxila está diretamente ligada ao anel aromático. Então, aqui a gente vai ter um fenol, pessoal. Beleza? Fenol. E temos aqui outra função aqui embaixo, que é o oxigênio entre carbonos, né? Não confundam com a acetona. Ó. A acetona é dupla O entre carbono.
quando eu tenho só o oxigênio no meio dos carbonos, a gente vai ter um éter. Então, pessoal, para vocês verem que esses exercícios de reconhecimento são importantes, né? É importante que a gente conheça o grupamento de cada função, tá? Então, ó, vamos lá. Já descartamos éter, descartamos cetona e descartamos o fenol, que não aparece aqui. Então, ficou a dúvida entre éster e e álcool, né? Que função é essa aqui, pessoal? Dupla O, é um álcool. O álcool é OH ligado a carbono saturado. Isso aqui não é um álcool, é um éster. Quando a gente tem a dupla O, né, e o carbono da dupla O está ligado ao oxigênio também, a gente vai ter um éster, que é o caso, tá? Então, já anulamos a letra C. Ficou, então, o gabarito, pessoal. Letra E. A gente não observa aí o álcool em nenhuma das estruturas. Com certeza ele botou esse OH aqui, né, para confundir, mas na verdade é um fenol, beleza? Então, letra E é o nosso gabarito. Beleza? Número 2. Deixa eu centralizar aqui para vocês poderem pausar o vídeo e tentarem fazer vocês mesmos. Bom, número 2 diz assim, pessoal. Observe as estruturas dos seguintes compostos orgânicos. Então, ele deu para a gente aí, ó, 5 estruturas, certo? 5 estruturas. E ele diz assim, o composto aromático, então vamos sublinhar aromático, ó, o composto aromático que apresenta as funções álcool e cetona, tá? É o de número. Então, mais uma questão de reconhecimento, pessoal. Essas questões elas são muito comuns em provas de vestibulares, concursos em geral, tá? Então, é muito importante estudar o reconhecimento das funções, tá? Vamos lá. Ele quer saber qual dessas estruturas vão ter, ao mesmo tempo, um composto aromático, ou seja, que vai possuir o anel aromático, tá? O anel benzênico, e as funções álcool e cetona ao mesmo tempo, né? Bom, então nessa número 1 aqui, pessoal, a gente vai ter aqui, ó, a gente acabou de ver essa função, vamos dar uma olhada nela, ó. Ácido carboxílico, pessoal, dupla O, OH, é justamente o que a gente tem nessa número 1 aqui, não é isso? Não é um ácido carboxílico, ó, dupla O, OH. Ele botou isso aqui para confundir vocês, né? Porque o OH tem no álcool e a dupla O tem na cetona. Então, com certeza ele colocou para confundir, mas quando a dupla O, né, quando o carbono da dupla O está diretamente ligado ao OH, a gente tem um ácido carboxílico. Então, não é cetona nem álcool isso aqui, né, pessoal? É um ácido carboxílico. Show de bola? Não pode ser a estrutura número 1, então a gente já descarta a nossa letra A. Vamos continuar. Letra B, número 2, né? Aqui a gente tem outro ácido carboxílico, dupla O, OH. E detalhe, aqui nem o composto aromático a gente tem, né? Nem o anel aromático. Então, essa aqui muito menos também poderia ser. Tá? Mais um ácido carboxílico. Descartamos, então, letra B. Letra C. Aqui a gente tem um álcool, ó, por quê? É uma hidroxila ligada a um carbono saturado, né? Um carbono que só faz ligações simples. E temos também uma cetona, ó, dupla O entre carbonos. Percebam que a dupla O, o carbono da dupla O, ele não está ligado direto na hidroxila, né? Como foi o caso do número 1 e do número 2. Quando o carbono da dupla O está diretamente ligado na hidroxila também, aí a gente vai ter um ácido carboxílico, né? Mas não é o caso aqui, ó. Aqui eu tenho dupla O, carbono. Esse carbono não está ligado a nenhuma hidroxila, né? A hidroxila está longe dele. Então aqui a gente vai ter um álcool e uma cetona, tá? Eles estão separados. Então aqui a gente tem a cetona e aqui vou puxar uma seta, a gente tem um álcool, hidroxila ligada a carbono saturado. Porém, ele quer que o composto seja aromático. Pessoal, esse composto é aromático? Tem algum anel aromático aqui no meio? Não tem, né? Então, não foi respeitado a parte do anel aromático. Também, então, não vamos considerar essa alternativa por causa disso, tá? Número 4.
Bom, a número 4 ele tem acetona, né? Ele tem acetona aqui, ó, carbono dupla O, certo? Então tem a C dupla O entre carbonos. A hidroxila ela está diretamente ligada no anel. Pessoal, quando a hidroxila está diretamente ligada no anel, é um álcool? Ou seria um fenol, né? Seria um fenol. Então mudou a função, beleza? Aqui a gente tem um fenol e não um álcool. Então ele botou isso aqui para confundir, porque vocês viram que na número 3 não tinha anel e na número 4 ele botou exatamente a mesma coisa com o anel. Só que como a hidroxila está ligada diretamente no anel, eu não teria um álcool, mas sim um fenol, beleza? Então só pode ser aí, ó, a número 5, tá? Vamos marcar aqui o gabarito, vamos ver se está certo mesmo, né? Ó, aqui a gente tem acetona, né? C dupla O entre carbono. E percebam que a hidroxila ela não está diretamente ligada ao anel, nesse caso. A hidroxila ela está ligada a um carbono saturado, tá? E este carbono está ligado ao anel, mas isso aí então não me interessa, tá? Por quê? Nesse caso eu não vou ter um fenol, eu vou ter um álcool comum, porque eu olho para a hidroxila e para o carbono que ela está ligado. O carbono que a hidroxila está ligada não é saturado? Ele não faz ligação simples, tá? Esse carbono aqui, cuja hidroxila está ligada, ele não tem nenhuma ligação dupla nem tripla, né? É só ligação simples, tá? A ligação dupla é dentro do anel, show de bola? Então este carbono, cuja hidroxila está ligada, é saturado. Então aqui sim a gente vai ter um álcool. E o composto ele é aromático porque eu vou ter lá no meio, né, o anel aromático. Olha aqui. Então é um composto aromático. Tá certinho então, pessoal. Gabarito aí vai ficar sendo então a número 5. Beleza? Letra E. De novo, hein? Não foi proposital não, hein? Tranquilidade, pessoal? Número 3. Vamos olhar para o número 3 agora. Desenhe e dê a nomenclatura da estrutura que possui. Então ele deu aqui algumas informações, né? Então, primeira informação, a estrutura vai possuir um álcool primário. Então aqui está envolvendo classificação de álcoois. Segunda informação, possui 6 carbonos na cadeia principal, que é aquela cadeia com o maior número de carbonos em sequência, certo? E possui ramificação com 2 carbonos, né, uma ramificação com 2 carbonos, no segundo carbono da cadeia. Pô, beleza, né, pessoal? Tranquilo, vamos desenhar então. Primeira coisa, vamos lembrar aqui, ó, o que seria um álcool primário, né? A gente tem 3 classificações para os álcoois. Vou botar aqui em cima para a gente não perder o espaço da questão, tá? Então a gente tem álcool, vamos botar aqui, ó, primário, secundário e terciário. Álcool primário, pessoal. A gente sabe que o álcool é a hidroxila ligada a carbono saturado, não é isso? Só que a gente acabou de ver isso. Então, o álcool primário vai ser quando a hidroxila estiver ligada a um carbono primário, certo? Então, vou botar aqui, ó, carbono primário. É só um resuminho, tá, pessoal? Quando a hidroxila estiver ligada a um carbono primário. Já aprendemos a classificar carbono lá, né, nas primeiras aulas. O álcool secundário vai ser quando a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário. E o álcool terciário, quando a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário. Beleza? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos lá. Aqui a gente vai ter então uma cadeia X, tá? Pode ser dessa forma mesmo. E vou botar a hidroxila aqui. Essa hidroxila não está ligada a este carbono? Como que a gente classifica os carbonos mesmo, hein? Bom, a classificação de carbonos vai de acordo com a quantidade de carbonos que vão estar ligados ao carbono que a gente está analisando. Qual é o carbono que a gente está analisando? Esse aqui,
né? Por que a gente está analisando ele? Porque ele é o carbono que está ligado à hidroxila. Esse carbono está ligado a quantos carbonos? Não é apenas um carbono? Ele não tem só mais esse carbono ligado a ele? O resto é hidrogênio, né, que está implícito, e a hidroxila, certo? Como ele só está ligado a um carbono, ele é classificado como um carbono primário. Esse carbono aqui, por exemplo, se a gente quisesse analisar ele, esse carbono do meio não está ligado a dois carbonos? Ó, 1, 2. Então, a gente classificaria ele como carbono secundário. Então, como a gente está analisando aqui a hidroxila, né, a gente quer classificar ela está ligada a um carbono primário. Portanto, vai ser um álcool primário. Ó, o álcool primário é aquele que está ligado a um carbono primário, certo? Então, aqui a gente tem um álcool primário. Como seria um álcool secundário? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Esse carbono aqui ele não está ligado a dois carbonos. Então, ele é um carbono secundário, tá? Então, aqui a gente tem o caso de um álcool secundário. Beleza? E um álcool terciário, a gente teria a hidroxila ligada a um carbono terciário, por exemplo. Beleza, pessoal? Que é o caso desse carbono aqui do meio, que está ligado a 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário, portanto, o álcool vai ser terciário, tá? Então, ele quer aqui, ó, que a gente desenhe a estrutura de um álcool primário, beleza? Então, a gente vai ter que desenhar um álcool que esteja ligado a um carbono primário, né? Então, deixa eu pegar aqui outra cor para a gente fazer esse exercício. Vamos lá. Álcool primário, 6 carbonos na cadeia principal. Então, vamos primeiro desenhar a cadeia principal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? Essa vai ser a nossa cadeia principal. O álcool, como ele é primário, ele só pode vir em uma das extremidades, pessoal, tá? Ele vai vir em uma das extremidades. Lembrando, tem uma ramificação com 2 carbonos no segundo carbono da cadeia. Então, se a gente quiser começar pelo lado esquerdo, o segundo carbono da cadeia vai ser esse aqui. Então, a gente coloca aqui, ó, uma ramificação com 2 carbonos, tá? Mas, se eu comecei pelo lado esquerdo, obrigatoriamente eu vou ter que botar o álcool, né, a hidroxila, nesse carbono aqui, tá? Vou botar ela neste carbono aqui, no primeiro carbono. Tá? Ela tem que vir em uma das extremidades, pessoal. Beleza? Para respeitar o que está sendo dito para a gente nas informações. Como ela só tem 6 carbonos na cadeia principal, a gente tem que respeitar isso também. Então, a nossa contagem tem que dar 6 carbonos na cadeia principal. Beleza? Como eu botei a ramificação aqui desse lado, eu já coloquei a hidroxila no primeiro carbono, né? Porque ela tem que vir em uma das pontas. Se eu botasse a hidroxila aqui, tá? Se eu botasse a hidroxila aqui, ia mudar completamente a contagem e isso aqui não viraria segundo carbono, tá? Porque a contagem vai começar mais próxima da função orgânica, que se eu colocasse desse lado, seria o número 1, aqui seria o 2 e não teria ramificação nenhuma, tá certo? Então, a gente tem que respeitar tudo isso que está sendo dito. O álcool é primário? Está ligado a um carbono primário. Tem 6 carbonos na cadeia principal? Tem. Vamos contar? Ó. Cadeia principal, cadeia com o maior número de carbonos em sequência. Vamos começar a contagem pela função, o lado mais próximo da função, né? Carbono aqui, ó, primeiro carbono. Segundo carbono vai ser esse aqui. Terceiro carbono, ó, quarto, quinto, sexto carbono. 6 carbonos na cadeia principal, né? Que vai ser aquela com o maior número de carbonos em sequência. Ramificação com 2 carbonos no segundo carbono da cadeia. No segundo carbono não tem uma ramificação com 2 carbonos? Tem. Então, a nossa estrutura está pronta. Então, a gente já desenhou, né? Ele quer também que a gente dê a nomenclatura dessa estrutura. Então, qual é o nome disso aí que a gente fez agora, pessoal? Qual seria o nome desse composto? Vamos começar pela posição da ramificação, né? Deixa eu pegar outra cor aqui. Então, a gente tem, ó, ramificação com 2 carbonos, pessoal. Qual é o nome de uma ramificação com 2 carbonos? Etil, né? Então, 2
etil, tá? 2-etil. Quantos carbonos tem na cadeia principal? Não são 6 carbonos? Qual é o prefixo de 6? Não é X, de hexacampeão? Vou botar um tracinho por causa do H, do X, né? Então, prefixo X. Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não. Então, o intermédio vai ser an. Então, hexan, né? Agora, qual é o sufixo dos álcools? Vocês lembram, pessoal, o sufixo dos álcools? Bom, o sufixo dos álcools é ol. Na dúvida, lembra do etanol, tá? Que é o álcool aí usado para abastecimento dos combustíveis, né? O etanol todo mundo conhece e ele termina em ol, é um álcool, né? A estrutura do etanol é essa aqui. Perfeito? Então, na dúvida, lembra do etanol, que vocês não vão esquecer mais qual é a terminação dos álcools. Sempre vai ser ol, tá? Só que tem um detalhe. Em qual posição que vai estar a nossa hidroxila? A gente tem que lembrar disso, né? Não tem como o cara adivinhar só pelo nome, né? Se eu botasse só o ol aqui, hexanol, como que o cara vai adivinhar qual é a posição da hidroxila, né? Então, a gente tem que indicar a posição da hidroxila quando não der para saber de cara. Então, aqui ela não está na posição número 1. Então, vai ficar hexan 1 ol. Pronto, isso aqui ó, já mostra para o cara em qual posição vai estar a hidroxila, que é no carbono número 1. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, agora a gente vai para a nossa número 4. Deixa eu pegar ela aqui. Vamos lá, número 4. Deixa eu centralizar aqui. Vamos lá. A fenilefrina, cuja estrutura está representada abaixo, é usada como descongestionante nasal por inalação. Então, está aqui a estrutura da fenilefrina, tá? Essa roxinha aí. E sobre esse composto, é correto afirmar que... Então, basta a gente classificar verdadeiro ou falso, tá? As afirmações aqui embaixo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos classificar elas. Primeira afirmativa. Na sua estrutura, existem duas hidroxilas. Hidroxila é o OH, né, pessoal? Então, vamos lá. Tem uma aqui, duas aqui. Perfeito, ó. Duas hidroxilas na estrutura da fenilefrina. Portanto, a afirmativa número 1, verdadeira. Afirmativa número 2, tá? Segunda afirmativa. As funções existentes nesse composto são fenol, álcool e amina. Bom, o fenol a gente já estou vendo ele aqui, ó. Hidroxila ligado ao anel aromático. Então, aqui a gente já tem o nosso fenol, tá certo? Vamos lá. Fenol. Aqui a gente tem hidroxila ligada a um carbono saturado. Ó, esse carbono ele não faz ligação dupla nem tripla. Só olhar para ele. Ó. Ele está fazendo só ligações simples. Uma com hidrogênio, uma com outro carbono, uma com a própria hidroxila e a outra com o anel aqui. Tá? Tudo ligação simples. Então aqui a gente tem o álcool, né, a hidroxila, ligada a um carbono saturado, né, que nos permite dizer que essa função é um álcool. Tá certinho também. Faltou ver se é uma amina também, né? Então, a amina é quando eu tenho nitrogênio, né? Tá ligado aqui a um radical, né? Tá ligado aqui ao carbono. Então, aqui a gente também vai ter uma amina, beleza? Seria uma amida se o nitrogênio tivesse ligado a um carbono que tem uma hidroxila, né? Fazendo ligação dupla com ele, tá? Não é esse caso aqui. Aqui a gente tem uma amina mesmo, tá? Beleza, pessoal? Então, aqui a gente tem fenol, álcool e amina, que é exatamente o que ele fala que a gente tem nesse composto. Exatamente isso, né? Terceira afirmativa. A função amina presente caracteriza uma amina primária, porque só tem um nitrogênio. Pessoal, classificação de aminas. Vamos lembrar rapidinho, ó. A classificação de amina, ela não depende de quantidade de nitrogênio, tá? Essa afirmativa não está certa, beleza?
A classificação das aminas depende de quantos hidrogênios da amônia foram substituídos. Lembrando, a amina, ela é derivada, pessoal, ela é derivada da amônia, que é o NH3, beleza? Então aqui a gente vai ter, pessoal, a amônia, né, que é o NH3, né? Aqui está o nosso NH3. E a amina, ela é derivada desse cara aqui. Ou seja, conforme os hidrogênios vão ser substituídos, a gente vai classificar, né? Então, se a gente tem o NH2 e um radical, significa que um dos hidrogênios da amônia foi substituído por esse radical aqui. Então, aqui a gente teria uma amina primária, certo? Se a gente tivesse NH e dois radicais, significa que dois hidrogênios, né? Desses três aqui, 2 hidrogênios foram substituídos por 2 novos radicais. Significa que a gente teria uma amina secundária. E se todos os hidrogênios tivessem sido substituídos por 3 radicais, né? Significa que a gente teria uma amina terciária, né? Então, a classificação das aminas, ela vai depender de quantos hidrogênios foram substituídos da amônia. Beleza? Então, a afirmativa número 3 está falsa. Beleza? Quarta. A função amina presente é classificada como secundária. Opa, agora a gente pode ver. Vamos lá. Ó, olha para esse nitrogênio. Ele não tem um hidrogênio só ligado a ele? Era para ter 3, né? Se fosse a amônia, a gente viu que dos 3, 2 foram substituídos. Um foi substituído pelo radical metil, que é radical com carbono. O outro foi substituído por isso tudão aqui, né? Beleza? Então, ambos, né, 2 hidrogênios foram substituídos, sobrou um. Então, sim, eu tenho uma amina secundária, que seria esse caso aqui, ó. Sobrou um hidrogênio, né, e 2 foram substituídos por 2 radicais. Tá certo? Então, sim, temos uma amina secundária, certinho. E por último, né, a última afirmativa diz assim: os substituintes do anel aromático estão localizados em posição meta. Opa, posição meta, hein? Vamos lá, posição meta. A gente sabe que os substituintes de um anel aromático, eles podem vir em posição orto, que é a posição 1 e 2. Podem vir em posição meta, que é a posição 1 e 3. E podem vir em posição para, que é a posição 1 e 4. Então, para respeitar essa afirmativa, os substituintes têm que vir na posição 1 e 3. Vamos ver se é o caso? Ó, aqui a gente tem posição 1, né? 2, 3. Certinho. 1 e 3. Não são aqui a localização dos substituintes? Posição meta, ó. 1 e 3. Está certinho, pessoal. Verdadeiro também. Então, só temos uma afirmativa falsa, que é essa aqui do meio, a terceira. Tá bom? E para a gente finalizar a nossa aulinha de revisão, vamos ver agora uma questão sobre nomenclatura, né? Sei que vocês estavam sentindo falta de dar nome aí. Lembrando, pessoal, aqui eu estou englobando as funções oxigenadas, tá? Mas não todas. A gente viu, né, muitas questões de reconhecimento, tá? Mas eu quero que vocês treinem também a nomenclatura das funções em si. Beleza? Na nossa próxima aula a gente vai ver mais alguns exercícios também disso, mas eu vou focar mais na parte das funções nitrogenadas. Beleza? Então vamos lá. É para a gente dar o nome dessas funções. Primeira coisa, reconhecê-las. Tá? Vamos reconhecer cada uma, lembrar o sufixo que cada uma vai ter e dar o nome. Beleza? Então vamos para a primeira função. Pessoal, isso aqui eu botei de propósito porque já vi concurso tentando confundir o aluno com esse tipo de exercício aqui, tá? Aqui a gente tem uma dupla O que vocês poderiam olhar e pensar, pô, parece uma acetona, certo? A acetona não é a dupla O? Só que vocês têm que lembrar uma coisa, pessoal. A acetona, ela é dupla O entre carbonos. Ela nunca vem na ponta. A dupla O, quando ela vem na ponta, ele não está mostrando aqui, ó, mas esse carbono está fazendo 3 ligações. A gente sabe que o carbono faz 4. Então, quando não são mostradas todas as ligações, significa que tem um hidrogênio aqui implícito, né?
São 3 ligações que ele está fazendo, falta uma ligação. Quem que está do lado dele? Um hidrogênio. Então, isso aqui não é uma acetona, mas sim um aldeído. Lembra do aldeído? Dupla O, carbono, hidrogênio. Certo? Então, aqui a gente tem um aldeído, tá? Não confundam. Acetona é quando a dupla O vem entre carbonos. Perfeito? Botei de propósito para alertar vocês sobre isso, tá? Primeiro carbono vai ser o carbono da função, que é esse carbono aqui da dupla O, tá? Segundo carbono, terceiro, quarto. Temos uma ramificação do tipo metil, né? Ramificação com um carbono aqui no carbono 3. Então, vai ficar 3-metil. Beleza, agora a gente vai dar o nome da cadeia principal, que tem 4 carbonos, né? Qual é o prefixo para 4? But. Tem ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não tem. Então, qual vai ser o intermédio? An, tá? E nesse caso, como é um aldeído, e o aldeído a gente sabe que é uma função de extremidade, ou seja, uma função que sempre vai vir numa extremidade, a gente não precisaria posicionar esse aldeído, né? A gente não precisa botar um e al, né? Porque al, para a gente lembrar aqui, né? Al é o sufixo dos aldeídos. Então, vai terminar em al. Então, fica 3-metil-butanal. Beleza? 3-metil-butanal. Perfeito, pessoal? Aqui não precisa botar um al. Por quê? Porque eu sei que o aldeído é uma função que sempre vai vir no primeiro carbono. É uma função de extremidade. Não tem como o aldeído vir no meio da cadeia. Beleza? Então, 3-metil-butanal é a resposta. Letra B. Letra B, a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Um carbono que faz uma ligação dupla. Pessoal, o álcool é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Aqui a gente tem hidroxila ligada a carbono insaturado, né? Uma ligação dupla. Então, aqui a gente não tem um álcool, a gente tem um enol. Beleza? Quando a hidroxila estiver ligada a um carbono que faz ligação dupla, a gente não vai ter um álcool, a gente vai ter um enol. Tá certo? Os enóis também terminam em ol, tá? A diferença é que aqui a gente vai ter uma ligação dupla. E a gente vai começar a contagem aqui, ó, onde eu tenho o lado mais próximo da função e da ligação. Ó, 1, 2, 3. Aqui eu posso tanto descer quanto continuar para a esquerda, que eu vou ter a mesma coisa, né? Então, o 3 ele vai ter um radical com 2 carbonos, que a gente já sabe nomear, né? Que é o etil, prefixo para 2, et. Toda ramificação termina em il. 3-etil. Agora vamos para a cadeia principal. 5 carbonos. Qual é o prefixo? Pent. Tem ligação dupla entre carbonos? Ou tripla? Tem dupla, ó. Está entre o carbono 1 e o carbono 2, certo? Então, vou posicionar essa ligação dupla. Ela está começando no carbono 1. Então, pent 1 N. Esse N significa ligação dupla, né? É o intermédio para uma ligação dupla. E a hidroxila que está no carbono 2. Então, eu vou posicioná-la 2-ol. Certo? Ela está no carbono 2, a gente tem que dar a posição dela também. Perfeito? Então, 3-etil, pent, 1N, 2-ol. Essa é a resposta da letra B. B de bola. Letra C. Na letra C, a gente tem um oxigênio entre carbonos, tá? Então, falei para vocês não confundirem esse cara aqui com acetona. Acetona é dupla O entre carbono, tá? Aqui eu tenho oxigênio entre carbonos, não tem a dupla O. Aqui a gente vai ter um éter. O éter, pessoal, ele tem 2 lados, né? O lado vai ter um lado menor e um lado maior. Nem sempre, né? Às vezes os 2 lados vão ser simétricos, né? Vão ser iguais. Não é o caso aqui. O lado menor, ele vai ter o sufixo oxi. Então, aqui eu tenho um carbono só e do outro lado a gente tem vários carbonos. Então, quem está ganhando aqui como lado menor é esse lado esquerdo. Qual é o prefixo de um carbono? Não é met? Então, vai ficar met mais oxi. Porque eu acabei de falar para vocês que o lado menor vai ter o sufixo oxi. Tá? Então, vai ficar metoxi. O outro lado, a gente dá a nomenclatura como se fosse um hidrocarboneto normal. Tá? Um hidrocarboneto normal,
Quantos carbonos tem aqui? Vamos contar a cadeia principal, ó. 1, 2, 3, 4. Bom, nesse 4 aqui, a gente pode tanto ir para cima, quanto para o meio, quanto para baixo, que vai ter a mesma coisa, né? Vai ter um quinto carbono aqui, então significa que o carbono 4 vai ter duas ramificações, tá? Duas ramificações com um carbono, beleza? Então vai ficar metóxi 4, 4 de metil, esse di mostrando que houve uma repetição da ramificação do tipo metil. E quantas vezes ela se repete? 2 vezes, tá? E ela aparece onde? As 2 vezes ela aparece no carbono 4, tá? Por isso 4, 4 de metil. 5 carbonos, qual é o prefixo? Pente, tá? Tem alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos? Não. Então, an. Qual é o sufixo de um hidrocarboneto? Eu falei para vocês para considerar, né, o outro lado como um hidrocarboneto. O sufixo não é o. Então fica 4, 4 de metilpentano, tá? Que é exatamente isso aí. Mas lembrando que isso não é o hidrocarboneto, tá, pessoal? É um éter, beleza? O lado menor vai ter o sufixo oxi, o outro lado a gente finge que é um hidrocarboneto, beleza? Aí dá a nomenclatura como se fosse de um hidrocarboneto mesmo. Então ficou 4, 4 de metilpentano, tá? Lembrando que eu comecei a contagem daqui por causa do oxigênio. Apesar de eu ter tapado aqui, ó, eu não deixo de ter um oxigênio aqui do lado, né? E a gente sabe que a contagem vai começar mais próximo da função, né? Então, 1, 2, 3, tá? Por isso que eu não comecei do lado direito, tá certo? Ó, contagem do lado mais próximo da função. Eu só tapei para a gente, né, conseguir associar isso aqui como se fosse um hidrocarboneto, beleza? Mas isso é meio que um macete, tá? Então, não esqueçam desses detalhezinhos aqui. E por último, pessoal, letra D, né? Na letra D a gente tem dupla O, O. Isso aqui é um éster. E o éster, assim como o éter, tem 2 lados. O lado da dupla O, nesse caso, e o lado, né, ligado ao oxigênio com ligação simples, tá? Então, o lado da dupla O, ele vai receber o sufixo ato, beleza? Quantos carbonos tem aqui? Não são 2? Então vai ficar ó, etanoato, etanoato, ó o sufixo ato aqui, tá? 2 carbonos, então etanoato, de, o éster, para vocês lembrarem, é ato de ila, tá? Então, ato de ila. O ato vai ser o lado da dupla O. O ila vai ser o outro lado, o lado que faz ligação simples aí com o oxigênio, tá? Aqui a gente vai ter um radical. Que radical é esse, pessoal? Vê se não é um radical com 3 carbonos. Ó, 1, 2, 3. Bom, 3 carbonos pode ser propil ou isopropil, né? Cansamos de ver isso já. Ó, se for o propil, a ligação vai vir com carbono da extremidade, da ponta. E se for o isopropil, a ligação do radical vai entrar no meio. Não é o caso que está acontecendo aqui, ó. Não está pegando pelo carbono do meio. A ligação com o oxigênio não está pegando no carbono do meio do radical. Então aqui a gente tem esse caso aqui, ó. É o isopropil, tá? Isopropil. Aqui a gente tem só propil. Beleza? Então, aqui não vai terminar em ila, então vai ficar etanoato de isopropila. Show de bola? Então, isopropila. Beleza? Se fosse esse caso aqui, seria só propila. Perfeito, pessoal? Tudo bem até aqui? Bom, espero que todos tenham gostado aí dessa videoaula, tá? Espero que todos estejam bem em casa. Cuidem-se, tá? Cuidem da família de vocês. Vou me despedindo aqui, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos, tá? Um grande abraço. Até a nossa próxima videoaula. Fui. Tchau, tchau.